Olá pessoal, boa noite. Nosso grupo é composto por mim, Tamires, a Karina, a Letícia e a Gabriele. E o tema da nossa apresentação será sobre a psicologia jurídica. Iniciamos a mesma com um contexto histórico desse campo. A psicologia jurídica é uma vertente da psicologia que agrega os profissionais que se dedicam à interação entre a psicologia e o direito, auxiliando em questões relativas à saúde mental dos envolvidos em um processo, além de ser um dos campos de conhecimento e de investigação dentro da psicologia, com importantes colaborações na área da cidadania, violência e direitos humanos. Entre as atividades de um psicólogo jurídico está o acompanhamento dentro do sistema carcerário. Como perito, pode trabalhar com a elaboração de laudos sobre a saúde mental das partes, que podem ser juntados aos processos com o intuito de auxiliar o juiz na sua decisão. Não se pode delimitar o início da psicologia jurídica no Brasil, pois não houve um único marco histórico que definisse o início da sua prática, mas sim alguns referenciais. Da década de 1960, quando foi reconhecida como profissão, começando de forma gradual e informal através das prestações de serviços voluntários na área criminal, com foco em estudar as condições psíquicas de adultos criminosos e adolescentes infratores. E foi a partir da promulgação da Lei de Execução Penal, a Lei Federal nº 7.210, em 1984, aqui no Brasil, que a psicologia passou a ser reconhecida legalmente pela instituição penitenciária. O histórico inicial reforça a ideia de que a psicologia se aproximou do direito através da área criminal, porém não era apenas um campo penal que demandava o trabalho dos psicólogos. Outro campo de bastante atuação da psicologia foi o direito civil, que também teve início com trabalhos voluntários com famílias carentes. E dentro do direito civil se destaca o direito da infância e juventude, área onde o psicólogo desempenha sua função no juizado de menores, realizando a perícia psicológica em processos civis e de adoção. Com a implantação do Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, o trabalho do psicólogo no juizado foi ampliando, envolvendo acompanhamentos e aplicação das medidas de proteção e socioeducativas. Agora serão apresentadas algumas dificuldades e desafios da profissão. Dentre as dificuldades estão os obstáculos acadêmicos encontrados pelos psicólogos em formação. Atualmente, não são todos os cursos de psicologia que oferecem a disciplina de psicologia jurídica, e quando oferecem, geralmente, é uma matéria opcional e com uma carga horária pequena. Já nos cursos de direito, ainda que seja uma matéria de caráter compulsório, a carga horária também é reduzida. Isso traz grandes deficiências na formação dos profissionais e exige que as instituições judiciárias ofereçam cursos de capacitação e treinamento, cujo conteúdo sempre gira ao redor das noções básicas com as quais os psicólogos deveriam ter tido contato antes de chegar à instituição. Este fator tem um efeito negativo sobre os psicólogos e faz com que eles tenham a sensação de estar sempre correndo atrás do prejuízo, pois precisam buscar conhecimento através de pós-graduações e também de cursos extracurriculares, conhecimento este que deveria ter sido adquirido durante a graduação. Outros desafios enfrentados na atuação do psicólogo jurídico são em processos litigiosos, que são processos em que ocorrem conflitos de interesses e que não se atinge um consenso entre as partes envolvidas, como, por exemplo, os processos de separação e divórcio, que são, na sua maioria, litigiosos, em que as duas partes não conseguiram chegar em um acordo em relação às questões que o processo envolve. Na verdade, este é um aspecto muito comum e, raramente, existem casos em que os cônjuges conseguem, de maneira tranquila e racional, atingir o consenso para a separação. Isso implica em, primeiramente, trabalhar em busca de resolver o conflito que ficou nas entrelinhas, ou seja, romper o vínculo afetivo-emocional, se este for um empecilho, para que assim se possa dar continuidade ao processo e chegar a um acordo entre as partes. Portanto, o psicólogo pode atuar como mediador em casos litigiosos, ou quando o juiz não considerar viável a mediação, o psicólogo pode ser solicitado para realizar uma avaliação psicológica de uma das partes ou do casal. Processos de separação e divórcio englobam diversos pontos delicados, como, por exemplo, a divisão de bens, guarda de filhos, pensão alimentícia e direito à visitação. E seja como avaliador ou como mediador, o psicólogo vai analisar os motivos que levaram o casal ao litígio, buscando sempre solucionar os conflitos que impedem que o acordo seja feito.
E se julgar necessário, o psicólogo pode inclusive sugerir o encaminhamento das partes envolvidas para o tratamento psicológico adequado. O psicólogo também pode ser solicitado para avaliar a veracidade de depoimentos de testemunhas e suspeitos. Essa é a psicologia do testemunho, que colabora muito para a justiça, mas que conta com um contratempo chamado o fenômeno das falsas memórias, que é a capacidade do ser humano de armazenar e recordar informações que não aconteceram de fato. As falsas memórias podem resultar na repetição de informações consistentes e inconsistentes sobre o mesmo evento durante o depoimento da testemunha. Por isso, é preciso utilizar técnicas adequadas e com muita atenção para poder elucidar os mecanismos que são responsáveis por essas falsas memórias. E também são necessárias ampliações nas pesquisas do ramo para que se possam aprimorar essas técnicas de avaliação de testemunhos. Outra área importante da psicologia do testemunho é o depoimento sem dano, que tem como objetivo proteger psicologicamente crianças e adolescentes que foram vítimas de abusos sexuais e outras violências. Violências essas que geram grandes traumas e deixam graves sequelas em sua personalidade. O projeto Testemunho Sem Dano foi criado por conta das dificuldades encontradas pela Justiça no momento de tomar o depoimento das crianças. E para atingir seus objetivos, é necessário que o psicólogo tenha muita sensibilidade e empatia. Também é preciso ter a habilidade de ouvir demonstrando paciência, para que assim a criança ou adolescente se sinta acolhido e fique à vontade para depor durante a audiência. Bom, eu vou falar um pouco sobre os objetivos e atuações na área da psicologia jurídica. Nessa área, temos como principal objetivo auxiliar indivíduos em questões relativas à saúde mental dos envolvidos em um processo. Vale lembrar que a atuação do psicólogo jurídico no Brasil é diferente do que costumamos ver em filmes ou novelas, não tem todo aquele mistério. Partindo do seu objetivo, o psicólogo tem algumas funções muito importantes para contribuir neste ramo, como por exemplo, ele trabalha colaborando com a prevenção da violência, seja ela física, doméstica ou verbal. Orienta o indivíduo que se encontra em vulnerabilidade. Também auxilia no planejamento para a reinserção do sujeito na sociedade. Presta atendimentos a vítimas de abusos e entre outras funções que a psicologia nos traz, a psicologia jurídica. E claro, antes de qualquer profissão, existem os desafios. Para você se tornar um psicólogo jurídico, é necessário ter uma graduação em psicologia e obter o título de especialista pelo Conselho Federal de Psicologia. Para obter este título, é necessário passar por um concurso que é aberto pelo próprio CFP. A atuação no mercado de trabalho é bem ampla e dentro dela existem vários setores da psicologia jurídica. Vamos dar uma olhada em alguns. A psicologia criminal, que é o estudo sobre o crime, a psicologia penitenciária, que ela faz intervenção junto ao recluso, a psicologia jurídica e as questões da infância e o jovem, que é a violência contra a criança e adolescente, a psicologia jurídica e direito civil, que é acidentes de trabalho, a psicologia jurídica e direito da família, que trabalha os casos de separação e atuação na vara familiar. A psicologia policial militar, que é a avaliação pericial em instituições militares, e a implantação do curso de Direitos Humanos. Bom, por aqui encerramos a nossa parte sobre a atuação e objetivos na psicologia jurídica. Por fim, serão apresentadas nossas considerações e conclusões a respeito da pesquisa. Observamos o quanto a psicologia jurídica é um ramo recente da psicologia, e por esse motivo ainda enfrenta dificuldades para a localização de material acadêmico sobre o assunto, especialmente artigos científicos.
Diante disso, refletimos sobre o quanto é necessário aumentar a visibilidade dessa vertente. As pessoas precisam saber a importância que a psicologia jurídica tem para a comunidade, para que assim seja devidamente valorizada pela sociedade, e também no ambiente acadêmico, que consequentemente será impulsionado para ampliar as pesquisas do ramo, podendo assim, de forma gradual, suprir a carência de material sobre o tema. Lembrando também da necessidade do profissional atuante de sempre buscar se atualizar e aprofundar seus conhecimentos, não somente em técnicas psicológicas, mas inclusive em áreas de conhecimento necessárias e complementares como direito e a sociologia. A psicologia jurídica exerce enorme influência para a justiça, mas para que todos os objetivos sejam alcançados, é indispensável a presença de uma equipe multidisciplinar empenhada, composta por advogados, assistente social, promotor, psicólogo e juiz, almejando respeito e comprometimento com ética profissional. Sendo assim, a atuação de uma equipe psicossocial nos processos de justiça garante a preservação do estado emocional desenvolvidos, com respeito à sua individualidade, proporcionando assim um processo menos duro e mais justo. E assim chegamos ao fim da nossa apresentação sobre a psicologia jurídica. Agradecemos a atenção de todos, espero que tenham gostado. Uma ótima noite e até mais!